Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite da ABC, Associação Brasileira de Cinematografia, né, que está proporcionando esse encontro. A Sim, Live ABC foi idealizada como um espaço informal para troca de conhecimentos sobre cinematografia. E assim como em todos os nossos eventos e publicações, reiteramos que não toleramos comentários e posturas machistas, racistas, homofóbicas ou de qualquer natureza preconceituosa. Então, se você não vai lançar comentários sobre, né, esses temas, então sintam-se todos bem-vindos à nossa live. E o tema da nossa live de hoje é realidade virtual e as novas perspectivas do audiovisual, sim, né? senhora. A live é comigo, Liada Oliveira, e Ricardo Laganaro, que é diretor audiovisual e sócio da Árvore Experiências Imersivas. Boa tarde, Laganaro. Boa tarde, tudo bem com você? Prazer estar com você e com Tudo todo mundo. bem? Você tá Que bem? bom. Eu acho que é muito bacana a gente ter essas oportunidades durante a pandemia, né? A gente já se conhece há um tempo, já nos encontramos em alguns eventos presenciais e agora, Sim, durante a pandemia, temos nos encontrado um pouquinho durante eventos virtuais também. Mas essa é a primeira vez que a gente vai bater um papo direto. Muito muito bom. bom, vai ser uma delícia. Eu queria pedir, Laganaro, para a gente começar, para você se apresentar um pouco mais e queria que você falasse um pouquinho, que eu acho que é bem interessante, a gente tem aqui vários profissionais da área e vários estudantes de audiovisual, de cinema. Então, falar um pouquinho da sua trajetória, até para a gente conseguir entender um pouco como é que você fez uma trajetória brilhante, já de sucesso no audiovisual tradicional, né? E aí foi migrando aos poucos para o que, né, isso que a gente está chamando de mídias imersivas, interativas, audiovisual expandido. Né? Queria que você comentasse um pouquinho isso. Tá bom. Eu vou começar lá de trás, mas eu prometo que eu faço o pulo rápido depois, tá? Mas assim, Tá começou, bom, na fica à vontade. verdade, eu sou de uma geração que, microgeração falam, que chama Xennials, né? Que é a geração que é entre a geração X e os Millennials. Então eu nasci e fui criado até a adolescência numa época totalmente analógica, no máximo eletrônica. E aí tive a virada para o digital, né, com os computadores e começando a mexer com jogos e instalar a internet, essas coisas, no fim da adolescência. Então, quando eu entrei na área no trabalho, eu já entrei de uma maneira meio torta, porque eu queria fazer cinema, mas não tinha cinema, isso era fim da década de 90. Então, eu prestei publicidade, e aí eu descobri que os publicitários não faziam os filmes, quem faziam era o pessoal do cinema. Então, eu busquei um estágio na TV Cultura, porque eu sabia fazer um pouquinho de HTML e internet, então eu já entrei na TV para fazer internet, o que na época era completamente novo, assim, inesperado, né? E aí lá eu entrei em contato de fato com a produção audiovisual, me apaixonei. Quando eu acabei o estágio, eu fiz um curso na New York Film Academy, voltei e comecei a trabalhar em produtoras de cinema publicitário. A primeira foi a Tratoria de Frame, que era uma produtora muito singular, né? Porque eles tinham toda uma mistura de técnicas. Então eles tinham a animação 2D tradicional, com o Lohan Cardon, depois o Guilherme Alvenaz, um monte de gente incrível. Eles tinham um estúdio de efeitos práticos, meio esquema Beatbusters, assim, né, para fazer. E aí lá eles faziam os Ratinhos da Folha, faziam Sid Nelson, faziam Tortuguitas, depois o MM com a Débora Seco, foi o primeiro estúdio fora dos Estados Unidos que fez um MM misturando filmagem e computação gráfica. E eu sempre meio nesse meio do caminho, porque eu conversava muito bem com o pessoal digital, com o pessoal que vinha trazendo esse know-how do começo dessa revolução digital do cinema, mas eu também conversava bem com o pessoal do set, com o pessoal do cinema tradicional, da película, né? Tem um filme de stop motion que foi muito legal que a gente fez, que a gente tinha num estúdio uma câmera Mitchell, que foi do Mazarop, rodando 35 quadro a quadro, e outra uma câmera Nikon de cinema digital que a gente estava testando para ver se funcionava, assim. E aí isso me levou assim, a fazer esse papel de transição, aí dando pulo. Eu acabei caindo na O2 em 2009 e virei o coordenador do departamento de computação gráfica e efeitos especiais. No meio disso eu dirigi uns projetos, já fiz uns videoclipes meus e tal, mas ainda não tinha engatado de fato como diretor. E lá eu comecei a fazer supervisão de efeitos e aí criou-se um departamento que chamava Outras Telas, porque já em 2010 ainda não tinha muito filme para celular, né? Então começou a vir esses filmes diferentes que não era nem o 30 segundos para TV, publicidade,
que pedia aquela super estrutura de 100, 150 pessoas na equipe, mas também não era um filme de cinema ou série, que era uma equipe contratada por semana para trabalhar num projeto longo, e aí não sabiam muito bem como produzir esses filmes, criaram esse departamento, e aí tinha alguns poucos loucos que aceitavam dirigir projetos aí. E eu entrei. E aí, nesse departamento, já em 2012, o Fernando me chamou para falar de um projeto que era o Domo de Entrada do Museu do Amanhã. Né? Ele falou, Laga, eu não tenho ideia de como fazer esse filme, me chamaram para dirigir, mas tem alguém aqui dentro que sabe pensar formatos diferentes, mistura de técnicas e tem um conhecimento técnico para fazer esse negócio, é você. E aí eu acabei assumindo o projeto, ganhamos a concorrência e comecei a fazer, só que era muito difícil fazer um filme para um domo de 15 metros de altura, onde caberiam 80 pessoas vendo uma projeção 360 até o chão, tipo um sonho de valsa, né? 3/4 de uma esfera em que você ficava dentro, vendo isso numa tela retangular pequena. E aí, no fim de 2013, começo de 2014, eu experimentei o Developer Kit 1 da Oculus, que ainda era um Kickstarter, e a hora que eu botei esse negócio no rosto, eu falei, é isso que a gente precisa, né? Com esse óculos, a gente consegue fazer em computação gráfica um domo com o mesmo senso de escala do que seria o domo do Rio de Janeiro, podia entrar nele e sentir o que era o filme ali dentro, né? Eu, a equipe, o Fernando, os curadores do museu. E aí a gente começou a usar como uma ferramenta de pré-visualização. No ano seguinte, eu fui no South by Southwest, em 2015, estava todo mundo falando disso como futuro do entretenimento. E a gente estava trabalhando há um ano já como uma ferramenta de pré-visualização, achando que ia jogar fora depois que acabasse o museu. Aí falamos, acho que não, né? Vamos estudar esse negócio. E aí eu comecei a fazer vídeos 360, tive vários projetos e acabei virando sócio da Árvore, onde eu fiz o Alinha e outras coisas mais que a gente pode falar no caminho. Então, acho que você sempre teve nesse limite, né? Assim, sempre transitando, né, entre linguagens, entre tecnologias, né, entre processos diferentes, porque eu acredito muito que pensar o audiovisual hoje, a gente tem que pensar como a gente muda esses processos, né? Porque o audiovisual tem um processo que já está meio que estabelecido, um processo, um jeito de fazer que meio já está certo, né? E a gente estuda esse meio, né, esse modo de fazer nos cursos, nas faculdades, né, e vai aplicando isso. Mas conforme vão entrando novas tecnologias, esses processos também têm que mudar, né? Perfeito. E acho que o que está dando para entender cada vez mais é que, como diretor, o que me enche os olhos e que dá vontade é entender linguagem, é pesquisar linguagem, não importa em qual janela, e entender que todos os modelos realmente estão virando de ponta cabeça, as tecnologias estão mudando, inclusive na distribuição, né? Inclusive na forma de se exibir, e isso vai impactar cada vez mais o nosso trabalho, né? Eu lembro que quando a gente fazia o filme de 30 segundos para a TV, era um filme que saía, né? Hoje, você vai fazer uma campanha, você tem que fazer filme vertical, filme quadrado, filme... Então, não adianta achar que isso não vai impactar a hora mágica, né, do set, ou seja lá o que for, porque quanto mais alheio você fica a essas mudanças tecnológicas que mudam a lógica, né, de produção e distribuição e de consumo, mais fora do mercado você vai se colocando, né? E falando em lógica de consumo, né? Como é que você vê essas estratégias? Como é que a gente vê, né, essas novas possibilidades? Então, indo direto para a questão da realidade virtual. Muita gente pergunta assim, a realidade virtual vai emplacar, não vai emplacar quando? Qual é a tecnologia que todo mundo vai usar? É caro, não, tá barateando, não, né, barateou, mas não funciona. Enfim, são muitas questões quando a gente fala de realidade virtual. Para transformar isso num mercado potente, né? Como é que você vê isso hoje? Como é que você vê esse processo hoje? Assim? Então vamos lá, eu vou falar algumas coisas que, enfim, é uma opinião pessoal, mas assim, eu estou estudando bastante disso e tal, então eu consigo, acho que, trazer um olhar, digamos, mais de dentro da indústria, né, disso, e como eu acho que, enfim, eu mudei toda a minha carreira apostando nisso e até agora não me arrependi, então eu quero que mais gente pule nessa piscina gelada comigo, né? Então, o que eu acho é o seguinte, a gente vê cada vez mais, isso já se falava até na academia e tal, que a realidade virtual com os óculos, né, opacos, que você só tem uma tela na frente e olha para onde quiser, são a pontinha do iceberg. Mas o que a gente está falando
são de realidades estendidas, né? São de outras formas de se lidar com a informação digital, que é a tal da computação espacial, né? Então, esse ano, a Oculus, que é do Facebook, fez um evento chamado Facebook Connect há 2 semanas atrás, em que eles já... Bem recente. Exato. Eles já afirmaram em que eles criaram uma parceria com a empresa de design italiana que faz, por exemplo, os designs para Ray-Ban, e que o óculos de realidade aumentada do Facebook é o próximo projeto deles que vai ser feito de agora até os próximos 10 anos. Quando eu falo um óculos de realidade aumentada, eu falo um óculos como esse exatamente que eu estou usando, não essas coisas gigantescas que a gente põe no rosto ainda, né? E que a gente vai ter toda uma camada de informação digital que vai estar colocada por cima da realidade física para ajudar a gente a lidar. Porque a gente pode achar isso estranho, mas se a gente parar para pensar que a gente fica 4 a 6 horas por dia com um negócio na mão olhando para baixo, isso é bem mais estranho e antinatural, né, do que você ter uma coisa que você pode continuar o tempo inteiro olhando no rosto de quem você está conversando e poder ter essas informações posicionadas de uma forma que é dinâmica com o contexto que você estiver usando. Então, no fundo, o que a gente está falando é de mais uma revolução de como a gente lida com a informação digital, né? Então, se fala em 4 revoluções, essa sendo a 4ª, né? A primeira é quando você deixou de ter que ser um engenheiro que mexia em cartões perfurados e tinha que literalmente ser um engenheiro que sabia manipular fisicamente aqueles dados para conseguir trabalhar com a informação digital, e se criou a interface de texto, o DOS, por exemplo, né? Então, era difícil mexer no DOS, mas já era muito mais fácil do que ter que ser um engenheiro. Era só aprender uma linguagem que era mais possível. Essa foi a primeira. A segunda foi quando saiu do DOS, a interface de texto, e foi para a interface gráfica, ícones, Windows, Mac, que já você não precisava nem mais aprender uma língua, né? E cada revolução dessa faz mais gente entrar na computação, mais gente entrar no acesso à tecnologia, à informação digital. Terceira revolução foi a tela touch, desses celulares que a gente não tira da mão, né? E quem tem uma criança pequena ou conhece alguém que tem um filho pequeno, sabe a facilidade e a tranquilidade com que essas crianças começam a mexer com o computador muito antes do que a gente imagina que seria natural, né? E cada uma dessas daí faz, então, ficar mais fácil usar a informação digital. A 4ª revolução vai ser a do óculos, né? Então, tudo que a gente almeja, no fundo, é sabendo que, de novo, daqui em breve, muito em breve, de novo, toda a lógica vai mudar, né? Como daqui a 10 anos atrás, se alguém, 15 ou 12 anos atrás, alguém falasse, daqui a 12 anos, todo mundo vai ter uma tela na mão e vai ver conteúdo e jogar e fazer tudo nessa tela na mão, as pessoas dariam risada, né? Uhum. Vai ser a mesma coisa. Então, o que a gente está fazendo é tentar entender antes, para enquanto toda essa indústria de conteúdo imersivo, que passa pelo entretenimento, mas vai para educação, vai para treinamento, vai para reabilitação, vai para tantas outras coisas, se a gente entender, como a gente nunca teve a oportunidade daqui do Brasil de entender quando a indústria nem existia, talvez quando essa indústria se estabelecer, mesmo, né, para o grande público, a gente consiga ser líder, e a gente consiga ter, inclusive, ajudado a formar os padrões e os standards com a nossa visão, né? E não só a gente receber um dispositivo numa caixa lacrada com manual em inglês e ter que ficar nacionalizando o conteúdo que já foi criado e os padrões criados lá fora, né? Então, eu não sei se eu dei uma volta muito longa, mas só para dizer que realmente já aconteceu, na verdade, né? O mercado lá fora já tem muito conteúdo, as indústrias de todas as áreas já adotaram isso, quem está, né, na ponta, quem tem inovação no core da empresa, e é só uma questão de tempo para isso chegar no dia a dia de todo mundo, como se há 12 anos atrás alguém falasse que todo mundo ia ter um celular com uma tela, pareceria meio coisa de louco. Né? Pareceria mesmo, né? E hoje em dia a gente trata isso com uma facilidade, a gente está aqui se comunicando pelo celular, né? A gente está conversando pelo celular, ao vivo, em tempo real, com som, com imagem, né? E aí quando me perguntam sobre as mudanças do audiovisual, eu falo, gente, nós estamos fazendo um grande pulo, né? Esse modo de nos comunicarmos é puramente audiovisual, né? E as pessoas às vezes não se dão conta disso. Perfeito. Né? Mas eu acho que você fez uma colocação muito importante fazendo essa trajetória, porque a gente vai entender, muitas vezes me perguntam assim, mas a realidade, o óculos, né, de realidade virtual é o que todo mundo vai usar? O óculos de realidade aumentada é o que todo mundo vai usar?
E aí eu sempre respondo, falo assim, olha, qual é especificamente a tecnologia, né, aquela, né, killer tech que vai ditar os Resolver. rumos, né? Se é que vai ter, porque a gente está cada vez mais num processo plural, mas enfim, esses padrões ainda não foram estabelecidos. Perfeito. Né? E aí existe realmente essa oportunidade da gente desenvolver aqui no Brasil e criar tecnologia e criar linguagem e criar processos, né? E de não ficar nada, né? Acho que é muito importante isso que você coloca, a gente não fica nada a dever do que está sendo pensado lá fora, porque todo mundo está pensando isso agora, né? Não tem uma dianteira grande de falar assim, as pessoas estão, né? Isso já está resolvido. Não, isso a gente está no processo. E acho que é muito importante a gente entender isso e lutar para estar dentro desse processo, né? Como criadores, como pesquisadores, como fomentadores dessa área. Eu acho que é bem importante a gente entender isso, né? E brigar para manter esse lugar. Perfeito. Eu acho que assim, já foi eu concordo 100%, e eu acho que assim, já foi a época do se questionar, a realidade virtual era o óculos de TV 3D, ou era o Google Glass? Legal, foi uma... Mas o que a gente está vendo acontecer é uma revolução muito maior do que isso, que diz respeito a essa nova plataforma de computação. E aí, sendo uma plataforma, não dá para saber exatamente o que vai ser, perfeito o que você falou, mas é uma plataforma que está sendo criada em todas as instâncias do ecossistema, então ela vai acontecer. E se a gente não acompanhar, é isso, né? A gente perde uma chance de ouro de finalmente estar na ponta de uma plataforma nova que surge, né? Num meio, numa mídia nova que surge. E sinceramente, eu pessoalmente acho que a gente não pode deixar passar, né? Exatamente, eu acho que a gente não pode mesmo. E aí eu queria te perguntar sobre uma coisa que eu já ouvi você falar algumas vezes, e é algo que eu também acredito muito, e que eu acho que é importante a gente entender nessa nova etapa, essa outra etapa de construção de conteúdos audiovisuais, que é a importância da gente trazer o corpo para a experiência, porque a gente não está mais nem chamando, né, de assistir, é para uma experiência pelo qual você vai, né, os usuários, enfim, vão passar, e que muitas vezes implica, né, não só mais em ver e ouvir, mas sim em uma relação toda com o corpo. Perfeito. Então, como é que você vê isso? Assim? Olha, isso foi uma descoberta muito interessante. Eu falo que é um efeito colateral inesperado da realidade virtual, né? Porque quando se fala em realidade virtual, só se pensa num óculos que te tampa a visão, você não vê mais o mundo físico e fica ali, né, meio que subjulgado a essa tecnologia sem ver o mundo, né? E de fora realmente é isso que parece, mas de dentro é outra coisa. E uma das coisas que eu comecei a entender de cara fazendo vídeos 360 ainda não era nem interativo, era que a primeira coisa que a gente tinha que entender era se o usuário ia ficar de pé ou sentado. Se ele ia só olhar para frente ou ele ia girar. E aí, expandindo isso para outras experiências mais sofisticadas, a gente sempre parte do corpo, né? Que é uma coisa que, como a dinâmica de assistir TV ou assistir cinema já é absolutamente dada para a gente nem para mais para pensar, mas que teve uma pesquisa para se descobrir isso também. Né? E aí, quando chegou no modelo ideal da sala de cinema, fechou e empacotou, e aí parece que existiu a vida inteira. Mas nesse modelo, a gente meio que esquece que tem um corpo, né? Você fica ali o mais confortável possível para esquecer realmente que tem um corpo, olhando para um retângulo, que é incrível, que eu amo e que eu nunca quero deixar de ver, mas que não faz o teu corpo existir enquanto você está fruindo aquela experiência. E isso lembra um pouco também a experiência da sala de aula, né? Com a lousa na frente, né? E todas as formas de se lidar com transmissão de sabedoria, digamos, né? Se a gente for voltar lá no Walter Benjamin, né? Contações de história servem para transmitir experiência. Normalmente, quando não é ao vivo, é uma experiência que está presa num retângulo, né? E a escola, eu acho que tem muito a ver com isso, né? A viciar, a doutrinar os alunos a ficar calmo, sem corpo. Não mexe por 4 horas por dia seu corpo, olha para esse retângulo, olha para esse retângulo na sua mesa, que é o caderno, e não se mexe. Não, né? Assim, seja um operário bem comportado. E aí, eu acho que o que a gente vê na realidade virtual, e essa história da computação espacial, é que a gente tem que lidar com a informação se mexendo.
E você usa o corpo como ferramenta de interação, como ferramenta narrativa. O Alinha a gente fez pensando muito em entender e começar a explorar isso. E aí eu acho que a gente vai aprendendo de novo, como a gente fazia quando era criança, a ouvir e contar histórias ou com o corpo inteiro, né? Que é a coisa de jogar os brinquedos no chão da sala ou do quarto e brincar com o corpo inteiro e criar coisas ali, se movimentar, que é outro tipo de experiência de sentar e assistir um filme. São necessidades diferentes, né? Você, uma hora quer fazer uma coisa e ela vai ser imbatível e substituível, mas tem muitas outras horas do que fazer algo pode ser muito poderoso. E você fazer algo ainda com outras pessoas junto é muito mais poderoso. Então, eu sinceramente acho que a realidade virtual vai fazer essa reconexão do corpo com a mente, né? A gente até agora a gente tem essa noção, muito por causa da escola, que quando você vai pensar, você não tem um corpo. Você não sabe, o corpo é só um receptáculo que abastece essa coisa linda que é o nosso cérebro, que define quem a gente é, só o cérebro, né? A gente tem um corpo, a gente não é o nosso corpo, né? A gente usa o verbo errado, né? E aí, estudando mais e vendo até pesquisas de neurociência, cada vez mais a gente está aprendendo que a gente é o corpo e que a gente pensa com o corpo inteiro, sim. E como a gente se mexe influencia na forma, inclusive, do tipo de pensamento que a gente tem. E a gente não acessa muito, né? Talvez tirando os músicos que pensam com o corpo inteiro e os dançarinos, as outras profissões não estimulam essa forma de se pensar com o corpo inteiro. E eu acho que a computação espacial, a realidade virtual aumentada, vai fazer a gente descobrir uma forma nova de pensar e de interagir com o mundo. É muito interessante você trazer essa questão das crianças, né? Eu vejo, por exemplo, com a minha filha, ela tem 7 anos, né? E ela já experimentou realidade virtual, aliás, ela já conhece mais coisas de realidade virtual que muitos adultos, apesar que eu vou bem com cuidadinho, né? Cuidando bem quais são os conteúdos, tal, assim, mas eu fiquei muito impressionada desde o primeiro momento em que eu coloquei, porque assim, eu já tive experiências, né, tenho pesquisado realidade virtual, realidade aumentada, e visto e participado de eventos, né, e observado muito a reação das pessoas. E eu fiquei muito encantada quando ela viu a primeira vez, eu acho que ela tinha uns 6 anos, 5 para 6 anos, quando ela viu a primeira vez, e imediatamente ela começou a interagir, assim, de uma forma absolutamente orgânica, assim, eu não expliquei nada para ela, eu só coloquei, e eu percebi que ela começou imediatamente, daquele tipo que você tem que segurar, né, na sala de casa, conter, porque a criança saiu livre andando. Que legal. Então, entender também como é que é essa relação com o corpo, né? Eu acho que é bacana a gente pensar nessa relação, porque a criança tem uma relação com o corpo muito mais próxima, né? Ela se relaciona com o seu próprio corpo, ela brinca, ela usa o corpo inteiro, usa as pernas, usa os braços, a cabeça, né? Então, eu acho que talvez a gente tentar resgatar um pouco disso nas experiências e pensar um pouco nesse sentido vale muito a pena. Legal. Laganada, a gente está com umas perguntas já, as pessoas estão perguntando, mas eu vou passar aqui as perguntas e depois eu queria que a gente retomasse e falasse do Alinha e do processo de construção, enfim. Tá bom, mas vamos responder as perguntas para as pessoas ficarem mais ligadas. Mais ligadas aqui. Então, o Eduardo Aquarone, que é um querido também que eu conheço, super pesquisador, jornalista, né, e pesquisador também, está pesquisando a fundo o jornalismo imersivo. Mas ele fez uma perguntinha capciosa aqui para a gente. Porque a gente já falou do óculos, do evento do óculos, né, que é um projeto do Facebook de desenvolver realidade virtual, e eles têm também um projeto de desenvolvimento de realidade aumentada. E aí ele questiona a gente a respeito dessa necessidade que não havia, né, e que a partir de agora, com essa nova versão do óculos do Facebook, existe uma necessidade ali de que para você acessar o óculos, para você acessar as experiências, você precisa fazer o seu login pelo Facebook. Isso tá uma coisa que está sendo bem questionada em vários lugares, já vi o pessoal que pesquisa, que trabalha com isso, se questionando. E, enfim, o que você pensa sobre isso? Eu acho que é super delicado e mais do que nunca no momento que a gente tem que questionar e fazer pressão sobre isso. E nesse ponto é um certo azar, de certa forma, em que a empresa que está levando mais à frente, mais rápido esse mercado é o Face, porém, eles não são os únicos, né? Então a gente sabe já que a Apple vai lançar um óculos. Seria o ano que vem, mas por causa da pandemia já não sabe, mas assim, não sou eu falando, é a Fast Company, é o Wired, é gente das internas mesmo, né?
e até pela quantidade de empresas que eles já compraram e funcionários da área que eles vêm contratando a rodo nos últimos anos, isso aumenta, a gente sabe que está muito próximo. Se não for 2021, é 2022. E a Apple já tem uma política de privacidade completamente diferente. A Microsoft tem o HoloLens, que eles já tem 2 óculos, né? Já estão na segunda versão. Esses eu já usei, de realidade aumentada, só que eles ainda são meio grandões, ainda é meio protótipo. O 2 já é usado em indústria, mas tem que ter uma troca muito boa de uso para você topar, tá com aquele negócio de alguns 2 quilos, sei lá, na cabeça, né? E eles mesmo falam que eles sabem que precisa reduzir 1/3 para 1/3, né? O peso e o preço para ele começar a ficar mainstream e virar um óculos normal. Mas o que eu estou querendo dizer disso é que, assim, o Facebook está puxando o carro, sem dúvida. E eles têm esse problema. Porém, eles não são os únicos, tem várias outras. E além disso, eu acho que tem uma coisa que é interessante. Tem o cara que é meu Yoda do VR, que é o Jaron Lanier, que é o criador do termo realidade virtual e é o grande, enfim, é o grande, né, mestre desse meio. E ele tem uma campanha muito forte, né? Ele fala muito, inclusive, para as pessoas deletarem as mídias sociais e tal, né? Ele advoca muito pelo uso responsável, não das mídias sociais, que ele acha boa, mas essa questão de ter os algoritmos que manipulam as pessoas. E ele fala muito que ele fala, eu conheço as pessoas que criaram, eu estava junto. Ninguém ali é mau, ninguém ali quer destruir o mundo. Eles criaram um modelo com uma inocência de achar que ser gratuito ia ser bom, e aí usaram os algoritmos para fazer propaganda, para que fosse gratuito para as pessoas, e viraram escravos, e esse negócio cresceu e virou um modelo em que eles não conseguem controlar mais. Porém, a realidade virtual, e eles estão agora criando o Horizon, né, que é um mundo, um metaverso do Facebook, porque é uma plataforma social em realidade virtual, em que talvez eles possam mudar esse modelo. E eles possam testar um outro modelo de negócio para fazer isso funcionar, porque esse está começando do zero. E mesmo que, assim, e eu conheço muita gente do Facebook, eu não vejo ninguém ali como pessoas terríveis querendo destruir o mundo e manipular. Eu acho que realmente foi tão novo para todo mundo, inclusive para quem criou, que eles não conseguiam dimensionar as implicações do que eles estavam criando, né, para o planeta. E agora tem muito mais retorno, tem muito mais. O Zuckerberg teve que fazer uma sabatina de perguntas no Senado americano, né, assumindo as responsabilidades do que eles fazem. E eu não acho que eles estão resolvendo perfeitamente, eu não acho que já funcionou, mas eu acho que hoje, para essas novas investidas, digamos, né, de formatos, eles já têm uma preocupação que eles nem sabiam que tinham que ter quando eles criaram a primeira versão, né, do Facebook, do Google, de todas essas empresas grandes. Então, eu acho que é um problema, tem que ser levantado, todo mundo tem que estar atento e discutindo, mas o fato de ser várias empresas e, ao mesmo tempo, de todo mundo estar vendo as consequências problemáticas, né, dessa falta de pensamento e regulação mesmo, inclusive, né, pensando em governos e tal, para lidar com isso, eu tenho esperança, eu sou um otimista, assim, eu tenho esperança em que isso vai ser lidado de uma forma que vai ser mais responsável. O que você acha? Eu tenho curiosidade de saber o que você acha. Olha, eu acho que realmente o processo vai ser mais bem pensado, né? Eu acho que quando surgiram as redes sociais foi uma explosão assim completamente descontrolada. A gente não tinha noção dos efeitos sociais, políticos, né? Como é que isso ia se desdobrar e afetar tanto, porque a gente tinha uma ideia de que o mundo virtual era um e o mundo real era outro. É verdade. E hoje a gente está num momento em que o virtual e o real estão entranhados. Né? A nossa vida passa pelo virtual, passa pelo digital o tempo todo. E ela se realiza através do digital, muitas vezes. Perfeito. Né? Então, assim, eu acho que é inevitável a gente ter que estabelecer essa crítica, né? Eu acho que a gente sempre tem que pensar que são empresas e que estão ali também defendendo, né, fazendo as suas divisões mercadológicas, né, defendendo os seus grupos, os seus clientes, as suas acionistas, os seus acionistas, né, todo dessa entourage de cada empresa. Então, eu acho que a gente não pode ser inocente com relação a isso. Eu acho que no começo existia muita inocência, um pouco, assim, até das pessoas com relação a redes sociais, de que era só uma coisinha, né, de troca de informações, era só um lado social bacaninha da vida, e a gente viu que não, né, assim, tomou uma proporção muito maior dentro da vida da gente.
Sim. Até o Eduardo estava comentando aqui, medo do Horizon, né? Eu mostrei para os meus alunos o Horizon, eles ficaram também assim, nossa, professora, como é que a gente, né, como é que vai lidar com isso, né? Mas a gente vai lidar, né? E eu acho que é importante manter a visão crítica. Eu acho que a gente não pode perder a visão crítica. Eu acho que cada vez mais se fala de consumo consciente. Eu acho que o nosso consumo não é só com a roupa, com a marca, né? É com o que a gente come, é com o que a gente assiste, Perfeito. É com a tecnologia que a gente traz para a nossa vida. Perfeito. Então, eu acho que a questão é essa, assim, um consumo consciente e crítico. E a gente sabe que, enfim, infelizmente, não é a maior parte do pensamento, né? Mas eu acho que a chave está por aí, sabe? Sim. Da gente buscar informação e tentar entender, porque realmente, assim, são empresas, eu também sempre brinco falando que, assim, quando a gente vai estudar o mundo digital, o digital é uma utopia, né? Onde tudo conversa, né? Onde as tecnologias conversam, onde não existe perda de qualidade, não existe perda de sinal, não existe perda de informação, né? Porque é isso que a gente estuda lá do 1 ao 0, quando a gente está estudando digital, não tem perda de informação. Mas, na verdade, a gente tem tudo isso. Por quê? Porque cada equipamento é um equipamento, cada marca tem o seu sistema, cada empresa que desenvolve tem uma perspectiva tecnológica diferente, né? E a gente passa a vida agora brigando, tentando conectar equipamentos, né, de diferentes marcas, de diferentes empresas, Perfeito. Tentando fazer com que isso funcione. Sim. Né? Então, eu acho que é entender o processo e manter essa visão crítica, porque o que está vindo por aí vai mudar a nossa vida. Eu acho que isso, assim, não tem como, sabe? Assim, vai mudar, essa revolução já está acontecendo, né? Traz o corpo para jogar, traz outras questões e a gente vai ter que lidar com elas, né? Então, é bom que eu acho que a gente esteja já refletindo sobre elas desde o início. E indo na onda do que você está falando, acho que a gente já viu há um tempo atrás o que aconteceu em algumas das revoluções que aconteceram nos últimos anos, que alguém falou assim, não, ai, que medo, eu não vou me meter nesse negócio. E aí alguém cria, alguém faz acontecer, fica gigante, e aí você vira um passageiro medroso e absolutamente impotente, porque você nem sabe como funciona, né, e manipulável e tudo. Então, na verdade, a minha postura é sempre tentar ser o contrário, é pular o mais rápido possível para entender rápido, entender as implicações e poder, inclusive, tentar ajudar a mudar quando está sendo criado. Não ficar reclamando depois que está tudo feito. Né? Não que todo mundo tenha que fazer isso, né? Mas eu digo só, assim, é inexorável, vai acontecer, alguém vai fazer. Será que não é melhor ter mais gente legal fazendo esse começo para melhorar, né? E aí a gente passa também por uma outra resposta que eu acho que é interessante, que é a história da diversidade, né? Assim, quando a gente tiver mais pessoas diferentes criando esses padrões, essas formas de se navegar, essas formas, com essas preocupações dos seus lugares diferentes, dos seus polos, a minha briga e a minha bandeira, e eu sou chato nisso lá fora, de fazer questão de falar que eu sou brasileiro. Toda live que eu faço lá fora, eu falo, vocês não vendem óculos no Brasil. Vocês estão fazendo o Brasil ficar fora dessa revolução. E a África é igual. Eu tenho o Joel, que é meu amigão que ganhou os Veneza no ano passado da Nigéria, a gente fala... Então, assim, quanto mais a gente diversificar, né, o controle, digamos, dessas grandes empresas, mais eu acho que a gente consegue resolver e pensar lógicas que vão ser mais justas, que vão ser mais corretas, que vão ser melhores, porque a gente tem gente com histórias diferentes pensando aquilo, né? Não só um tipo de cabeça. Exatamente. Queria só puxar para a gente fazer um link em termos de tecnologia, porque eu não sei se todo mundo que está aqui sabe, assim, só para a gente definir um pouquinho o que a gente está chamando de realidades estendidas, né? E o que seria a realidade virtual, realidade aumentada, né? Realidade mista, se a gente conseguir... Vamos tentar fazer um exercício aqui para resumir. E perguntaram a respeito do Google Glass, né? Que eu acho que tem a ver com essa questão da realidade aumentada, desse projeto que foi meio abandonado e meio comprado, enfim, né? Enfim, e que a gente pode comentar um pouco sobre isso e falar um pouquinho disso, porque daí a gente entrar nessa parte de pensar cinematograficamente, né, essas novas tecnologias. Então vamos lá, vamos fazer um exercício para ver se a gente consegue resumir. Vamos. Como você quer começar?
a realidade virtual mesmo, assim, já que é o tema da nossa conversa. O que é a Né? realidade virtual? O que é realidade virtual? Ah, é um papo que dá para demorar 6 dias falando, né? Mas se a gente for tentar fazer um recorte que eu faria e queria te ouvir também, na verdade, uma realidade que você bota um dispositivo que é opaco, você não vê mais o mundo físico, e aí você interage num mundo virtual, um para um, né? Da forma com que você se movimentaria no mundo físico, mas só manipulando e recebendo e trocando informações ali. Eu acho que é isso. Eu acrescentaria que é exatamente esse deslocamento, né? Que você tem essa sensação de deslocamento. Você tem a sensação de que você estava num espaço real e você passa a habitar um espaço virtual. E aí, dentro desse espaço virtual, tem várias formas. A gente tem, né, experiências que são mais imersivas, menos imersivas, mais interativas ou menos interativas. Exato. Né? Acho que é um Exato. pouco por aí. Realidade aumentada. Realidade aumentada, o que eu vejo, que é um pouco a história do Google Glass, é quando você tem um layer plano de informações, camadas de informações em cima do mundo físico, né? Então, a gente viu isso acontecer de certa forma com o Pokémon Go, né? Que você é isso, você usa o celular quase como um mapa, né? Uma bússola, e aí quando você acha lá o Pokémon, você vê ele ali, mas ele não é um objeto que está ali e que você pode, por exemplo, dar a volta e ver as costas dele, né? Ele não é tridimensional. Ele não é um objeto que está inserido de fato no mundo. Ele é um plano ali que está colocado. E aí, já indo para o Google Glass rapidinho, assim, era uma questão de... Era uma tecnologia muito ainda rudimentar, que era um pouquinho de informação que se colocava no canto do olho, né? Era quase uma informação de que tem em smartwatch aqui nesse canto do seu olho, né? E o que a gente está falando é completamente diferente disso, né? Você ver uma pessoa na sua frente e se comunicar como a gente está conversando um com o outro, mas eu vendo você sentada no meu sofá aqui na frente e você me vê aí na sua frente, né? Então é outra coisa completamente diferente. Mas o que você falaria da realidade aumentada? Eu acho que é exatamente essa camada extra, né, de informação. Né? Pode ser uma imagem, pode ser uma informação. Ontem acho que estava saindo informação que o Google Maps atualizou o formato deles de realidade aumentada, que você agora com o celular, né, você caminha pela rua olhando com a câmera do celular e conforme a imagem que você tá vendo, né, vai te dando as indicações do caminho. Né? Então, eu acho que a vantagem, talvez, da realidade aumentada é essa de que a gente permanece no mundo físico. Né? Então, você fica interagindo nesse mundo, no mundo físico, no mundo real, né? Com uma camada ali de virtualidade, com uma camada de informação digital, que pode ser também, né, diferentes tipos de camada de informação. Perfeito. É isso aí. E aí uma dúvida, realidade mista, porque a realidade mista fica meio nebuloso, assim. Tanto que eu acho que a gente meio que foi extinguindo o termo realidade mista e agora a gente fala de realidades estendidas, né, para meio que dar conta de tudo isso, mas em tese o que seria a realidade mista, você acha? Assim? Quando surgiu esse termo, o pessoal da Wired, lá, o Kevin Kelly, o que eles falavam é que a diferença da realidade aumentada eram esses planos de informação. A realidade mista é essa coisa de ser objetos integrados ao mundo físico, em que você é visto, no melhor dos mundos, de maneira quase indistinguível, né? Então é isso. Você sentada na minha frente aqui, eu com meu óculos vejo você como um holograma, e eu posso sentar do seu lado, eu vou ver você de lado, se eu der a volta eu vou ver a sua nuca. Então essas objetos, digamos, tridimensionais digitais que são incorporados no mundo e entendem o mundo também, tem essa diferença, né? Na realidade aumentada, a gente fica meio voando ali, né? Então a ideia da realidade mista é que, assim, se tem um sofá, o seu avatar vai estar sentado no meu sofá, não vai estar voando no meio da sala, né? Assim, então é um pouco dessa coisa, e tem a ver com inteligência artificial, tem a ver com tracking, tem a ver com um monte de outras tecnologias que fazem o óculos entender o mundo e colocar essa informação numa forma que encaixe nesse mundo, né? No ambiente que você está. Eu acho que é bem por aí. Eu tenho, assim, eu que venho da academia um pouco, né? Sim. Tenho uma dificuldade tremenda de dar definições, e aí eu acho que por isso também eu já assumi direto, vamos falar de realidades estendidas, vamos falar de dar um guarda-chuva que consiga
abarcar todas essas possibilidades, porque, na verdade, as tecnologias começam a conversar cada vez mais. Mistura Se a gente tudo, né? pensar, hoje a gente tem, por exemplo, conteúdos de realidade virtual, que você está dentro da realidade virtual, mas você tem uma camada de realidade Realidade aumentada aumentada. dentro da realidade virtual. Sim, Né? virou Então, uma enfim, loucura, né? é uma loucura, né? Então, enfim, mas eu estando com o pé na academia, tenho que buscar essas definições. Mas eu acho que a gente podia aproveitar essa última parte, porque agora já tem mais, já foi a maior parte da nossa conversa, temos mais 20 minutos, para a gente falar realmente dessa parte cinematográfica, né? Você acha que existe o Hasenberg está aqui também, é outro pesquisador, realizador intenso né, tem várias produções, produz pesquisa, questiona a realidade virtual, realidade aumentada, está perguntando aqui para a gente sobre cinematografia VR. Você acha que tem realidade virtual cinematográfica? Como é que a gente chama, né, essa nova tendência? E como é que a gente pensa a linguagem audiovisual? Acho que a gente podia falar um pouquinho nessa parte final, pensando realmente essa questão da cinematografia, criação de imagens, pensar imagens que são vistas com o corpo inteiro, né, sem o recorte do quadro. Sim, sim. Se você puder falar um pouquinho da sua experiência com isso. Claro, eu acredito sem dúvida, e eu estou, acho que, bem apoiado, porque não sou só eu que acredita, né? Eu, o Festival de Veneza, Sundance, Tribeca, South by Southwest, o Festival de Geneva, enfim, uma amostra de São Paulo, né? Os maiores festivais de cinema do mundo já abraçaram isso não como um gimmick, não como uma brincadeira, mas como uma amostra e uma parte oficial, competitiva dentro desses festivais. Então, essa é uma das minhas respostas preferidas sobre TV 3D e Google Glass, né? Assim, quem aqui viu, né, ter uma mostra de filme 3D em Veneza, né, ou em Sundance, ou em Tribeca, ou de Google? Não, né, não tinha, porque era só um gimmick, digamos assim, né? Então, sem dúvida existe. E isso pode ir desde os filmes 360, que tem uma discussão se é realidade virtual ou não é e tal. Para mim, eu acho que a gente não sabe mais nem o que é cinema e o que é TV, ficar pondo as coisas em caixinha no meio que está começando. Para mim sem dúvida, né? Então, pode ser os filmes 360 e aí, principalmente, o pessoal na Ásia está indo muito forte nisso e eles estão descobrindo, sim, cinematografia. Tem alguns curtas ficcionais em realidade virtual feitos em Taiwan, na Coreia, que são muito, na China, muito bem feitos, e assim, é cinema na veia mesmo, assim. Você vê como eles criam o production design, o set design, a luz. Cada lugar que você olha é um quadro de pintura de cinema, assim, e faz sentido, né, no momento em que você olha para cada lado e tal. E assim, o que eu tentei no Alinha, e a gente vê muita gente tentando, Jon Favreau agora com Gnomes and Goblins e outras pessoas, é descobrir o que é essa linguagem cinematográfica interativa, né? Que os videogames já estão fazendo isso muito bem e a gente ainda não parou para olhar com cuidado aqui no Brasil, considerando isso cinema, né? Mas assim, Tribeca acabou de anunciar que o ano que vem eles vão ter um track de games no Festival de Cinema de Tribeca. E é para games com core cinemático, né? Então, assim, a gente tem que entender agora, e é muito louco, né? Assim, porque é isso, o Festival de Cinema adotou, agora a gente com a linha também, né, teve a história do Emmy, que é uma academia de TV americana. E eles também estão olhando isso, e eu vi uma discussão lá dos diretores da academia, assim, pô, as pessoas falam realidade virtual, instalação, isso é TV? Esses conteúdos que a gente está premiando, a gente fala que é TV sim. É uma história, tem personagens, tem começo, meio e fim, emociona, se apropria de um monte de coisa, e é um conteúdo que a gente considera televisivo ou cinemático. Então, acho que a gente tem que cada vez mais abstrair, né, a janela e o suporte e falar de linguagem. E eu acho que é a linguagem que vai definir o que é cinema, o que é TV, o que é jogo, o que é instalação de obras de arte, né? E não importa muito bem aonde isso estiver, né? Porque é isso, né? Se a gente fosse falar de suporte, há 20 anos atrás, se alguém falasse que Senhor dos Anéis ou qualquer épico ia ser assistido pela maioria das pessoas numa tela retangular de 8 centímetros, todo mundo fala, isso é impossível, isso não é cinema, cinema sempre vai ser a tela. Não é, né? Já não é mais. Né? E muita gente só vê filmes de cinema com uma tela menor que a tela de TV, né?
Então, é mais ou menos assim que eu vejo. Não sei o que você acha. Falei muito. Eu também vejo um pouco por aí. E quando me perguntam também, às vezes, um pouco sobre isso, eu falo assim, olha, a gente tem que pensar onde você pode ter a melhor experiência com aquele conteúdo. Né? Porque é isso, hoje os conteúdos se desdobram em várias plataformas. Então você vê, você tem um filme que é pensado para o IMAX, mas que a pessoa vai assistir na tela do celular, Sim, muitas exato, vezes. Né? Muitas vezes, muito mais gente vai assistir na tela do celular do que vai assistir no IMAX. Mas a perfeito. experiência que você tem no IMAX é outro tipo de experiência do que a experiência que você tem na tela, né? Na Perfeito. telinha do celular. Perfeito. Né? Mas isso não impede que o conteúdo transite de uma plataforma para outra. Eu acho que quando a gente fala dessas realidades expandidas, acho que o que a gente está vendo também, né, pensando na linguagem, quais são as estratégias que a gente pode conduzir, que a gente pode desenvolver, que a gente pode reinventar, né, exatamente para essas tecnologias. Então, essas tecnologias que são imersivas, que são interativas, que pensam no corpo, né, que ativam o corpo. Né? Então, o que do cinema, o que da televisão, o que, né, desses recursos de linguagem a gente pode aproveitar e o que a Exato. gente não vai aproveitar porque não funciona, né, porque tem muita coisa que não funciona. Então, o que a gente vai deixar de lado e o que vai ser coisas novas, né? O que serão coisas novas que a gente vai desenvolver. Né? Novas formas de construir a imagem, de pensar a imagem, de pensar a profundidade de campo, de pensar o enquadramento, né? Porque a gente tem estratégias onde a gente pode recriar um enquadramento dentro de um ambiente virtual, por exemplo. Perfeito. Né? Então, eu acho que talvez por isso que a gente goste tanto disso, né? Assim, porque é muito pensar o novo, muito pensar a potência, né, desses novos meios, dessas estratégias. Perfeito. Para mim é o que mais me fascina nesse mundo, né? Tá criando, de fato, todo esse universo, essa linguagem, enfim, essa nova forma de fazer cinema e TV. E aí você acha que é um paradoxo nesse momento que vocês ganharam, né? Participaram de um festival de cinema tão antigo e tão importante quanto Veneza, e ganharam um prêmio em Veneza e ganharam um prêmio no Emmy, né? Isso dá um nó, eu acho, na cabeça das pessoas, né? Porque é claro que a gente já entende muitas vezes que cinema e televisão conversam e tal, mas isso, dentro do campo profissional, eu acho que dá um nó um pouco na cabeça. Mas eu acho que aí entra um pouco dessa nova forma de ver o mercado, né? Que cada vez as coisas estão mais... As fronteiras estão se diluindo, né? Em tudo, na verdade, né? A gente reclama da liquidez do Bauman para as coisas que são ruins, mas por que a gente não aproveitar isso também para as coisas boas, né? Porque, sei lá, eu acho que talvez seja um dos únicos projetos do mundo, se não o único, que ganhou um Leão de Veneza e um Emmy, né? O mesmo projeto, exatamente o mesmo projeto. Exatamente o mesmo, né? Projeto. Mas aí eu admiro muito, eu falo a cabeça dos cabeça branca lá italiano, né? Porque como eles são uma amostra de artes, eles não estão muito preocupados com rótulo, né? Eles têm cinema, eles têm dança, eles têm arquitetura, eles têm artes plásticas, eles têm pintura. E aí veio esse formato novo, bota aí junto no cinema e vamos ver, né? Essa coisa de encaixotar, eu acho que só limita a gente, né? No campo de trabalho, nas possibilidades de criação. Então, dá um nó, você tem toda a razão, mas é um pouco do, assim, é aquela coisa, né? Quando alguém fica discutindo se é ou não é, a realidade vai subvertendo isso e aí você fica para trás, né? Então, era aquela coisa, não, filme que foi feito para VOD não pode ir ao Oscar porque não é cinema. A Amazon já ganhou Oscar, a Netflix já ganhou Oscar. Quem fica com esses purismos, meio que a sensação que eu tenho é que não esquece que isso foi inventado por nós, né? Não é que estava nas tábuas da criação do universo e tal, né? E isso vai se transformando, né? Com a mudança, né? Da tecnologia e da sociedade em si, né? Então, sei lá. Eu prefiro não pegar. Eu acho que as pessoas esquecem, né? Que é isso, o cinema e a televisão também não nasceram prontos, né? Quando a gente volta lá nos primórdios do cinema, tinha muitas possibilidades, né? Por questões sociais, por questões econômicas, políticas. A gente teve alguns padrões que foram cristalizados, né? Que viraram os padrões, né? Perfeito. Então, a película, antes não tinha definição
que tamanho era a película, como era a película, Exato. se eram 18 quadros por segundo, 20 quadros por segundo. Perfeito. Assim, a gente não tinha essas definições, esses padrões foram sendo estabelecidos em coisas que funcionavam para a indústria, funcionavam com o público, então foram sendo determinadas, e um pouco se cristalizou nisso. Mas a gente sempre teve, né, o cinema experimental, a videoarte, né, que trabalharam muitas dessas questões que a gente está trazendo hoje, eu acho. Né? Essa questão de trabalhar o corpo, de trabalhar a imagem espacializada, o som espacializado. Perfeito. Né? Então, assim, a gente tem toda uma linha de trajetória no audiovisual, na criação audiovisual, que escapa um pouco desse padrão, né, do que se convencionou estabelecer como padrão. Então, acho que a gente não pode esquecer isso também. Porque as pessoas falam assim, não, mas o cinema é isso. Gente, o cinema é isso porque foi determinado por algumas questões. Né? O cinema não precisa ser pro só grande isso. público, não necessariamente é para todo mundo, né? Que tem essa parcela que é pequena, mas que estuda o cinema de milhares de outras formas completamente diferentes. Existe, né? Exatamente, outras possibilidades de experimentar a imagem e tal. E acho que a gente está quase chegando no nosso final, temos alguns minutinhos. Sim. Fala um pouco, então, da linha, né, que é esse projeto. Olha, eu já estava super curiosa, assisti, experimentei, fruí a primeira vez na Mostra Internacional de Cinema, aqui de São Paulo. Depois a gente teve a oportunidade lá na USP, que vocês levaram generosamente a experiência para a gente conhecer lá na USP. E eu tive uma impressão, assim, eu fiquei muito tocada, porque eu acho que, e talvez seja isso um pouco do sucesso da obra, né? Porque ela consegue misturar emoção, sensibilidade, com interatividade, com acionamento do corpo, com imersão. Então, são todos esses recursos, né, do audiovisual expandido que são muito bem trabalhados e, ao mesmo tempo, tem uma narrativa incrível, tem uma trilha sonora, tem a gente tem um voz off que também assim foram escolhidos assim, né? Simone Clias fazendo a narração em off em português e o Santoro. O Rodrigo Santoro fazendo em inglês. Enfim, fala um pouquinho mais da linha pra gente. A linha acho que vai nesse caminho de pesquisa de linguagem aí que a gente estava falando, né, de tentar descobrir esse meio do caminho ainda pouco explorado de uma experiência audiovisual que não é um filme puro e simples, porque tem a interação, tem o corpo, e não é um videogame, né, que tem feito só puro, a definição pura mais antiga, né, não é mais o que se fala hoje, mas com o intuito de divertir, que tem o status de vitória ou derrota, que tem a pontuação, que tem a habilidade, né? Tudo isso que é o que se entende, majoritariamente por videogame. Então, a gente sabia que a gente podia explorar alguma coisa que é como contar uma história usando as interações para trazer uma camada a mais que o cinema passivo, digamos, não consegue alcançar e criar emoções através disso. Então, a gente criou essa história de amor, que é entre o Pedro, que é um entregador de jornal que mora numa maquete de São Paulo na década de 40, e ele é apaixonado pela Rosa, que mora do outro lado da maquete, que é a florista, que cultiva rosas vermelhas, que são colocadas ao longo da cidade, e eles vivem em trilhos diferentes, né? E você, como usuário, começa a conhecer esse mundo deles e vai mexendo em botões, alavancas, manivelas, para fazer eles andarem por ali. E você vai vendo essa história deles que estão em trilhos diferentes, por isso acabam nunca se encontrando, e ele também tem medo de se declarar. Então, o que a gente fala no campo audiovisual tradicional é uma história de amor entre dois personagens que não conseguem se encontrar. Mas aí tem uma camada a mais, que é o medo de mudança, né? E o medo de enfrentar a mudança, mudar a rotina para fazer algo que quer. E isso a gente traz no corpo. Então, você aprende a se movimentar na maquete de uma forma que é um ciclo e que na primeira vez que você faz, você está aprendendo, na segunda você está absolutamente senhor ali, você, os personagens, o locutor, todo mundo sabe o que está acontecendo e sabe que esse é o certo, é o jeito de se viver, e aí no terceiro ciclo essa coisa quebra. Tem lá um incidente excitante que é, ele apesar dela ser florista, ele pegava lírios amarelos ali no Parque da Luz e entregava secretamente na casa dela, e ela punha essa flor amarela no ouvido, porque apesar de cultivar as rosas vermelhas, o que ela gostava mesmo eram dos lírios amarelos. E aí, ipês amarelos, desculpa, não sei porque eu sempre falo lírio, ipês amarelos, né, que é símbolo de São Paulo.
E aí acabam as flores na Ele cidade. pega na árvore, né? Ele pega na árvore. Ele pega na árvore e você ajuda ele. E aí você... E ele tem que descobrir como mudar o caminho para achar uma último ipê amarelo que está no alto do Pico do Jaraguá, num lugar que você nem sabia que tinha maquete. E quando ele faz isso e a rotina muda, você vai ter que fisicamente mudar a sua relação com aquela história e com aquela experiência. E você vai ter que aprender a se mexer de uma forma que você nem pensava que você teria que fazer naquela experiência. Então, essa coisa de trazer uma camada física que é absolutamente embrenhada com arco narrativo. E uma coisa reforça a outra. E acho que o sentimento das pessoas ficou mais poderoso e mais forte e inesperado, assim. Elas sentiram a história de uma forma que elas não imaginavam que podiam, por causa dessa coisa do corpo, mas como ferramenta narrativa mesmo, né? E acho que é isso que acabou trazendo todos esses reconhecimentos, né? A gente realmente acho que conseguiu criar uma história interativa que passa através do corpo, tudo funcionando de uma maneira muito amarradinha, né? Muito bom. Excelente. A gente, bom, eu faço parte de um grupo de pesquisa lá na USP, que é o Lab Arte Mídia, Sim. e a gente vai experimentando e a gente vai pesquisando, né, várias obras e trabalhos, né? E eu lembro quando a gente teve a experiência de conhecer lá no laboratório, eu já conheci, algumas pessoas já conheciam, mas a gente teve a experiência de ver lá e de conversar, né? Então, acredito que esse processo também generoso da gente discutir sobre essas novas práticas, da gente tentar entender, né, ver quando uma coisa funciona, quando ela não funciona, né, pensar essas estratégias de onde eu coloco a câmera, né, o que funciona no ambiente imersivo, o que não dá certo, né? Então, eu acho que ter a possibilidade de conversar, de debater, né, de experimentar as obras, as pessoas também muitas vezes me perguntam, como é que eu faço para começar? Eu falei, gente, tem que experimentar, tem que ir atrás de conhecer, ver onde tem festival, onde tem equipamento disponível, né, o que tem no YouTube disponível, né, o que tem no Vimeo 360 disponível, para ir conhecendo, né? Porque é muito isso, é muito você ter que ter a noção experimentando aquilo. Sem dúvida, sem dúvida. E eu imagino vocês lá na árvore criando e desenvolvendo, né? E aí um tal de, né, cria, pensa, desenvolve, experimenta, né, faz de novo. Precisa de muito desapego, né? Porque a gente que vem do cinema e a gente sabe como fazer as coisas, né? Eu sei cada etapa como o que tem que fazer, eu sei que vai funcionar esse corte, né? Nada disso funciona, né? Você tem que jogar fora tudo que você sabe e testar e ver o que funciona. Então tem que ter um desapego muito grande das certezas, né? E aí você, aos poucos, vai descobrindo que você consegue traduzir muitas coisas, né? Mas é um pouco... Não dá para fazer diretamente como você acha que seria. Você faz, erra, ajusta, faz, erra, ajusta, faz, e de repente você acerta. Excelente. Vamos precisar encerrar aqui a nossa conversa. Tinha tanta coisa ainda para falar. Vamos fazer outra. Mas, enfim. A gente combina outro dia, outro horário. Vamos fazer outra. Vamos abrir outra e continuar conversando. O pessoal participou bastante aqui, várias questões, complementando, falando. O pessoal do chat interagiu bastante aqui, né? Falando ainda sobre a questão do cinema, das salas de cinema, né? De como replica esse dispositivo, que a sala de cinema também é um dispositivo, a gente se esquece disso. Né? Exato, eu falo que é o primeiro óculos de VR que foi feito. Né? É igual. Exatamente. É exatamente igual. Só é um pouco maior. Então, acho que a gente pode ir encerrando. Queria agradecer a todos que estiveram aqui com a gente hoje, nessa tarde. Já estamos terminando a tarde, a luz até foi caindo. Ficou bonito. Ficou bonito. A luz foi caindo aqui em casa. E agradecer, então, a participação de todos, agradecer o pessoal da ABC, que proporcionou esse encontro, para a gente estar aqui batendo esse papo. Espero que tenha deixado um gostinho aí para quem não conhece tanto, né, ir pesquisar e experimentar mais. Enfim, o que você gostaria de falar para a gente encerrar aqui? Alguma coisa que faltou? Obrigado, primeiro, de você, né, de trazer esse papo tão bem trazido. E, ao mesmo tempo, acho que, assim, obrigado da ABC, né?
finalmente a gente está vendo o audiovisual brasileiro estabelecido, olhar para isso não só com uma cara de, nossa, legal esses malucos aí, mas não tem nada a ver comigo. Né? Assim, tem sim. Eu acho que ainda mais um momento de tanta dificuldade no nosso audiovisual, se a gente não parar para olhar as novas oportunidades e com o reconhecimento que a gente está tendo lá de fora, o endosso, entender que isso é uma forma de trazer mais gente, de ampliar a indústria, aumentar o mercado e botar outras lógicas, né, de trabalho nessa nossa cadeia do cinema que a gente ama tanto aí e quer fazer ser forte e estável no Brasil. Acho que é bem importante a gente afirmar isso, né? A necessidade que a gente tem de defender o nosso audiovisual e entender, como sempre, que o nosso audiovisual é muito potente, né? Nós temos assim, possibilidades criativas enormes, nós criamos muito, nós desenvolvemos muito, podemos desenvolvemos tecnologias. Sim, né? sim. E nesse momento em que estamos, né, numa situação difícil, muitas vezes sendo atacados, sim, né? sim. Então acho que é importante a gente se entender como muito significativos em termos de mercado, em termos de giro econômico, consumo, Perfeito, capacidade perfeito. profissional e capacidade de criar o simbólico, né? Porque eu acho que quem trabalha com audiovisual é isso. Nós criamos o simbólico do nosso país. Exatamente. Né? Então, acho que a gente tem que continuar nos afirmando nesse sentido. E vamos conseguir. É difícil, nunca é fácil, mas a gente vai conseguir. A gente continua. Gente, obrigada Obrigadão, por tudo. Nossa. Então, até uma próxima oportunidade. Tchau, gente.